Mas Vai livrar livrar do mal. Amém. Amém. Alguém tem alguma sugestão para dar? Ou alguma pergunta para fazer? Eu tenho uma perguntinha para começar aí. Vai. Bom, deixa eu perguntar aqui aos senhores colegas aí o seguinte: estava até discutindo isso hoje com a minha esposa sobre imposto de renda. Nós temos na empresa, eu falo mais da empresa optante do Simples Nacional, a distribuição de lucro. Nós informamos para a Receita Federal, através da DIRF e a DEFIS, a distribuição de lucro. Nós sabemos que essa distribuição de lucro não tem uma materialidade, ela não tem uma transação bancária da empresa para os seus sócios, não tem um depósito da conta dele. Isso, então, não tem uma materialidade financeira dessa efetividade desse documento. Mas a gente lança aquilo lá na Receita Federal e é de praxe também o contador lançar aquilo no imposto de renda de pessoa física com lucro distribuído. Não é assim que se faz na declaração de imposto de renda de pessoa física? Desde que você tenha a contabilidade, o valor não seja superior a 30 mil por mês, por cada operação, cada uma, então não há problema nenhum. Pois é. Mas aí... desde que você tenha contabilidade. Pois é. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: na verdade, não houve esse dinheiro, o fato de não ter, digamos assim, a forma material de entrar na conta dele. Porque... Não tem problema. Eu estou falando para você, se o valor for inferior a 30 mil, está bem claro lá no coisa. Então, se for inferior a 30 mil, não há problema nenhum. O senhor pode 30 mil mensal. Mensal. Para cada operação. Dá 300 mil por ano. E 300, se for 360 para cada pessoa. Para cada um. E se for 600 mil por ano para cada pessoa? Tem, se for para cada pessoa, aí já fere, certo, os 30 mil, certo? Mas eu aposto no dedinho, sabe quanto eles vêm atrás disso? Nunca. Tem a contabilidade? Pronto, acabou. É porque, na verdade, não tem, esse dinheiro não entrou na conta do camarada. Não tem problema, certo? Está no banco, está no caixa. O que ele pode fazer, a confrontação é justamente o lucro da empresa com a distribuição. A contabilidade. Ela tem que ter lucro. Não, porque na DEFIS, vamos supor que do Simples não tem nem jeito, né? Não, tem. Do Simples pode ser 4 milhões e 800. Você pode distribuir lá os 600 mil, mas aí tem que ter, a empresa tem que ter um faturamento expressivo para justificar, e na DEFIS você lança lá a distribuição e pronto. Mas que é bom ficar resguardado dos 30 mil mensal por causa em espécie, né? Porque daí você está pagando em espécie. Aí você pagou mais de 30 mil mensal em espécie para ele. Aí você teria que... aquela financeira lá, esqueci o nome da financeira aqui. 4. Declaração financeira que nós faz. Certo. Isso para informar isso aí, porque passou do valor. Quando é bancário, a transação bancária não precisa de apresentar nada, né? Mas quando é em espécie, aí você tem que apresentar. Como é que chama? DM, o quê lá? Esqueci o nome dela. Declaração financeira lá. DME. DME? Não, é DME. Ela parece muito com a DMS, né? DME. Então, valeu, Leandrão. É isso aí o entendimento, então, né? Sem problema. Certo. Beleza. Fez a contabilidade, meu filho, aí está quase tudo salvo. Deixa eu fazer uma pergunta aí, Geraldo. Um caboclo chegou lá para fazer uma declaração do meio dele, do meio. O ano passado foi 81 mil, né? Faturamento anual. E desse valor aqui, como é que eu tenho condição de, pela presunção, fazer alguma distribuição de lucro ou não tem? 81 mil não dá nada, né? Mas é meio, aí.
8% dá quanto? 8% de 81 dá o quê? 8 mil? Não, mas se ele contabilizar, vai dar muita coisa. Contabilizando, Pois pronto. vai dar muita coisa, porque o MEI você vai lançar a energia, telefone, água, né? O Prolabore, né? Mais os tributos, né? Então, você vai o quê? Entre o Prolabore e os tributos, vamos supor que você apura lá R$30.000, menos 80, 50 mil de lucro. Distribuição de lucro. Mas, nem pela presunção não tem. Não, tem presunção jeito. não. Porque ele não vai ter esses documentos para poder fornecer. Mas aí você já tem. Ele tem empregado? Não tem. Não. Pois é. Então, a energia, água e telefone, pegar a conta dele, o que está no nome dele. Porque Lança aí... o Prolabore, aluguel você pode cotizar lá. Se ele mora na casa dele, você cotiza 10% para ele de aluguel. O LE tem que fazer contabilidade, porque... fazer a contabilidade lançando. Pois mas na presunção não tem jeito de eu fazer aqui o lucro distribuído? Na presunção é igual o Everaldo falou, 8%, né, Everaldo? 8% de 80 dá quanto? 8 vezes 8 são 64, 6.400. Pois é, menos no imposto. Esse é o direito dele. 6.400 menos imposto? Agora, se for prestação de serviço, pode ser 32%. Não, não, parece que é comércio lá. Então é 8 mesmo. Leandro, fala. Não vai dar nada, então, boa noite, amigo. Faz a contabilidade, cara. Joeli, mas como ele chegou lá agora, não tem esses documentos, como é que faz? Preferível nem pegar isso aí e entregar. Tá. Não é isso não, Joeli. Peraí, então, tem um roteiro a ser seguido aí. Primeira coisa, tem duas vertentes que tem que ser observado. A empresa tem escrita contábil regular, então vamos supor que você chegou à conclusão, a empresa não tem escrita contábil regular. Beleza. Se não tem escrita contábil regular, existe previsão legal para você apurar o lucro de acordo com os percentuais de presunção, como se você estivesse fazendo uma empresa do lucro presumido. Sim. Primeiro ponto. Segundo ponto, as alíquotas vão variar de acordo com a atividade econômica da empresa. Se for comércio ou indústria, 8% vezes 15%. Certo? Se for prestação de serviço, 32 vezes 15%. Aí tem que tomar cuidado que tem atividade que não é regulamentada, que aceita percentual de 16%. Tá? Então, o segundo ponto é em questão das alíquotas. Agora, para você fazer uma apuração perfeita desse lucro do MEI, porque você tem que pensar em duas situações. Existe a parcela, quando você parte para os percentuais de presunção, existe a parcela isenta e existe a parcela tributável. E aí é um ponto em que poucas pessoas fazem essa vinculação, que está ligado direto à declaração de pessoa física. Então, essa presunção, esse faturamento que você coloca lá na declaração do MEI, e na hora que você vai mostrar o lucro, ela tem vinculação direta com a pessoa física. Então, beleza. Você tem que ter um valor de uma despesa, você tem que ter o valor da despesa, ainda que não seja 100%, que não seja assertivo, mas você tem por quê? Você pega o faturamento. Você tem que chegar no lucro, para poder você fazer o cálculo desse percentual. Então, do faturamento, você tira as despesas, aí é água, aí é luz, aí pode ser um prolabore, não é usual retirar prolabore, mas não tem vedação na legislação trabalhista. Então, se tiver, entra na despesa também, você chega no lucro. Perfeito? Aí, o que você vai fazer? Você pega o faturamento, vamos supor que comércio, igual você falou. Pega o faturamento, pega o faturamento, multiplica por 8%. Esse resultado é a parcela isenta. Se você distribuir o lucro, não vai incidir imposto de renda. Essa é a parcela isenta. Aí, beleza. Mas qual? 80 menos 6.400? Ô, Leandro, Leandro, por favor, Leandro, você está espichando. Aí eu pergunto, qual a outra parcela que ele pode tributar se não pagar o INSS? Não, Leandro. Não, nós vamos chegar lá. Não cheguei lá. Chega lá, me prove onde está a lei direitinho, Leandro. Estou explicando para o Joeli como que ele vai fazer a apuração correta desse meio. Essa dos 8% já sabemos. Eu quero saber aonde você vai colocar tributação dessa parcela legalmente.
Na declaração de pessoa física, ele vai botar rendimentos recebidos de pessoa jurídica. Pois, mas tem que tributar, é total. Sim, mas aí ele vai botar lá e vai gerar a guia do INSS e vai recolher. Ah, ele quer fazer isso, é? Olha a cabeça desse Leandro. Ô, Leandrinho. É isso, Leandrinho. Ele vai fazer isso ou vai recolher o INSS e todo, aquela parte não tributada? Vai não, lá. porque ele recolhe o INSS, aquele 5%, né? Ué. É, 5%. Não. Deixa eu ver se eu. Não. Você está confundindo as coisas. Os 5% lá do DASMEI lá, que ele recolhe todo mês, aquilo já é os 5% da Previdência compreendida lá no DAS. Ué. Exatamente. E o prolabore dele não está contido nesse 5%? Não, está dentro da sistemática do recolhimento do DASMEI. Isso é uma sistemática dentro do CIMEI. Agora, quando você apura o lucro desse MEI com base nos percentuais de presunção, você tem uma parcela isenta e você tem uma parcela tributável. Então, quando você multiplica por 8%, esse resultado é a parcela isenta. Aí o que acontece? Uma vez que você já ter chegado ao lucro, que é o faturamento que você põe na declaração do MEI menos a despesa, este resultado é o lucro menos a parcela isenta que você encontrou, que é o resultado do faturamento vezes 8%, é a parcela tributável. Essa parcela tributável, você vai lá na declaração de imposto de renda de pessoa física, com rendimentos recebidos de pessoa jurídica e com o CNPJ do MEI. Leandro. Se a pessoa vai fazer ou não, Júlio, a gente tem que trabalhar correto. Se o empresário vai fazer ou não, aí já é uma questão da tomada de decisão dele. Leandro, entendi. Tudo que você falou aí, fica muito mais fácil ele fazer a contabilidade e distribuir o lucro. Pronto, acabou. Eu concordo com você também, Everaldo. Eu concordo que a escrita contábil é o caminho ideal, mas o Eli chegou para ele acabou de falar que chegou em cima da hora para ele. Deixa eu só dar um palpite, Leandro. Deixa eu só falar um negócio aqui, Leandro. Chegou agora, aí tem jeito. Everaldo, deixa eu só... Ele vai pagar uma fortuna. Deixa eu só falar um negócio Everaldo, aqui. Mas eu não entro nesse mérito, Everaldo. Eu entro no mérito de previsão legal. Se tem previsão legal para fazer isso, eu não vou incitar ninguém a deixar de recolher a tributação. Deixa eu só dar uma saída prática para o Joelho aí, para nós acabar com essa confusão, para partir para outra pergunta. Deixa eu só explicar, Joelho. Pode me criticar e deixa só comigo essa solução. Ele é obrigado a recolher a Previdência mensalmente, tá? Porque se ele não pagar mais cedo, tem que pagar mais caro. Joga lá, e não me critique, tudo bem. Aí encerra. Rendimento pessoa jurídica. Um salário mínimo por mês, menos na Previdência. Joga lá rendimento pessoa jurídica. Pronto. E não entra nessa questão de fazer contabilidade, porque ele não vai te pagar mesmo, não vai fazer imposto de renda, porque ele já não paga nada na vida. 99% dos microempreendedores não paga nada. Ponto final. Presidente, parte para outra. Acaba com isso aí. Está satisfeito, Joeli? Não, deixa o Vanildo falar. Eu gosto de fazer, porque o nosso colega Leandro figurou um negócio tanto aí, certo? E era mais fácil fazer comunidade. Vanildo, fala. Eu peguei o bonde andando. Boa noite a todos. Pelo que eu entendi, negócio de MEI, aí tem uma coisa. Uma coisa é imposto de renda, outra coisa é previdência social. O MEI, quando optou por ser MEI, ele optou por recolher lá 5%, se eu não estiver enganado, é 5% sobre um salário mínimo. Se ele quiser qualquer outra coisa diferente, ele tem que complementar. Não tem esse negócio de prolabore, de não sei o quê. Ele está numa categoria lá dentro da Previdência que ele optou por se aposentar, se eu não estiver enganado, só por idade e vai receber só um salário mínimo. É o que eu falei. Esse negócio de prolabore, disso ou daquilo. Se ele quiser qualquer coisa diferente, ele tem que complementar a diferença lá para poder aposentar com outros tipos, lá, por exemplo, tempo de contribuição, aí tem que olhar as regras da Previdência, não mistura essas coisas. Nesse 5% eu posso considerar prolabore dele ou não? Essa questão não é de prolabore, você tem que entender que a fazer opção pelo MEI, ele está numa categoria lá dentro da Previdência que optou por pagar 5% sobre o salário mínimo e que só dá direito a aposentar por idade e que só vai receber um salário mínimo. O que eu quero receber de benefício previdenciário para me aposentar? Eu não quero só um salário mínimo, eu não quero me aposentar só por idade. Mas na declaração, Vanil, mas na declaração pessoa física dele, eu posso lançar um salário mensal como prolabore?
Aí é onde eu estou te falando. A questão da declaração, você tem que ver a questão do imposto de renda, do que é isento, do que não, do que pode, passou disso é tributável. Se fez contabilidade, o lucro que tiver... Não tem, o problema é ele. Se não tem, você tem que aplicar as regras de presunção para fins de imposto de renda. Pois é, mas eu pergunto, Vanildo, vai fazer o quê, cara? Ele não pagou nada. É 81 mil. Se presunção, 8% sobre isso aí. Agora quer pagar alguma coisa mais, fica muito mais caro do que pagar a contabilidade para fazer. Ele faça a contabilidade, eu faço essa contabilidade que, olha, pelo imposto que ele está pagando, eu faço a contabilidade e desde uma semana eu faço a contabilidade para ele. Pronto. O problema não é fazer, é a bagunça, que eu duvido muito que tem uma conta separada. Mas tem nada, não deve ter nada, não tem nada, não. Você vai assinar a contabilidade de um negócio desse, o problema não é fazer, cadê os documentos para dar embasamento legal dessa contabilidade? Então, por isso que se faz a Inclusive, nem nota fiscal de venda do produto dele não tem? Ele não é obrigado a emitir nota inicialmente. Tem que, dependendo das situações, ele não é obrigado. O faturamento dele deu 80 mil. Faturamento dele. Eu partiria para a parte de presunção. Na internet aí você acha umas planilhinhas que tem lá dizendo mais ou menos assim, ó, você tem despesa comprovada de tantos por cento, ele te faz esse cálculo que você lança como isento, que passar você lança em rendimento recebido de pessoa jurídica, previdência. O que você quer para previdência? Eu quero me aposentar como? Como MEI? Então, ó, já põe na sua cabeça. Você vai se aposentar só por idade. E quando chegar a sua idade e você tiver tempo de contribuição, você só vai ter direito a um salário mínimo. Qualquer coisa que você queira diferente disso, você tem que complementar. Tá certo. Mas, Vanildo, aonde que vai achar outra coisa, Vanildo? 81, a comércio, 8%, 8% menos imposto, isso aí acabou, certo? E mais o prolabore, mais o salário mínimo lá, pronto, vai dar imposto de renda? Não adianta. Não adianta para ele, não. Parece que ele quer para comprovar alguma coisa, certo? E essa aí não entra nessa, não. Não, vai pelos cálculos aqui, por exemplo, se eu colocar um salário mínimo do ano passado, mais 6.400, vocês alguma coisa? Para que é isso? Não, simplesmente para fazer a declaração dele. Para quê? Porque tem um veículo lá, na cópia dele anterior, lá está o tudo manter. Veículo, se tem um valor, qual o valor? Não, o valor é pequeno, não dá não. Eles não dão 300 mil, não. É melhor, não se coloca a mão nisso, não, o Joeli. Não coloca a mão nesse trem. Tá? Leandro, quer falar alguma coisa sobre isso aí? Não. Ô, Everaldo, só para concluir, assim, eu tô com o Everaldo em número e grau. Assim, eu não tô com o Everaldo na questão da escrita contábil. Se tiver escrita contábil, não há dúvidas. Não tem nem o que se discutir. Tudo bem, é o melhor caminho. Mas não é a questão que o colega falou. A questão do Joeli é que ele chegou lá e tem que fazer a declaração do MEI. Então, a gente não pode confundir as outras coisas. Então, o que acontece? Primeira coisa que eu falo do Joeli, você fazendo a declaração do MEI, se ele estiver obrigado a fazer um imposto de renda de pessoa física, você vai ter que fazer a declaração dele também de imposto de renda de pessoa física. Você vai ter que acompanhar automaticamente. Aí, o que acontece? Aí, esse faturamento do MEI, ele está diretamente ligado ao imposto de renda de pessoa física desse contribuinte. Então, você tem que saber, uma vez que não tem escrita contábil regular, se você não conseguir fazer a escrita contábil dele, você vai ter que saber fazer esse cálculo certo. Por quê? Você fazendo ele certo, os percentuais de presunção, aí você vai ter que saber alimentar as fichas da declaração do imposto de renda de pessoa física. Porque se você alimentar errado, ele pode cair na malha. Ô, Leandro, não dá presunção não, Leandro. Não tem jeito não. Arthur, fala. Não tem jeito não. Arthur, fala. Se você quiser entrar amanhã comigo em contato com o meu privado, eu te auxilio a fazer esse cálculo aí. Você pode entrar em contato comigo amanhã de manhã. Qual é o número seu lá, Leandro? 9323 5004. 5004. Isso. Eu quero saber, Leandro. Vou te demonstrar de aonde vocês vão chegar. Que resultado vocês vão chegar nisso? Não existe resultado, não, Leandro. Por favor, Leandro.
Agora, você vai ligar para ele, vai resultar o quê, gente? Não tem jeito, não, gente. Arthur, fala. Pela madrugada, Leandro. Arthur, fala. Arthur de Caldas. Levantou a mão, Arthur. Deve estar com o microfone desligado. Liga o microfone, Arthur, se você tiver, que nós não estamos ouvindo. Liga o microfone, Arthur. Lá no chat. Mas se você não tiver com o microfone funcionando, coloca sua pergunta no chat que a gente lê agora mesmo. Arthur, como fazer uma pergunta? É só você ligar o microfone. Faz a pergunta do chat aí. Abrão, Arthur. Arthur, liga o microfone seu, Arthur. Então faz a pergunta. Entrei atrasado, porque só recebi o link agora. Mas você pediu, era quase 7 horas, né, Arthur? Deixa o Elas assessorar ele, velho. Está começando agora a reunião. Assessora ele, velho, para nós. Não, aguarda ele fazer a pergunta no chat lá. Peraí. Ronan, o Arthur solicitou para me colocar ele, era faltando 15 minutos para 7, certo? Eu cheguei e coloquei ele no grupo lá. Faz um chat aí, ó. Pode fazer a pergunta no chat. Do jeito que se inscreveu aí, ó, faz a pergunta. Estou fazendo um processo digital na Receita Federal. Não terminou de colocar ainda, não. Melhor você ir colocando disponível para outro, enquanto ele vai colocando a pergunta dele lá. Alguém quer fazer pergunta mais? Eu vou ligar para ele, e ele vai fazer a pergunta, eu faço para vocês. Eu estou falando aqui, galera. Estou fazendo um processo digital na Receita Federal. O que é requerimento do serviço? Eu vou ligar para ele aqui, ó, pronto. Ligue assim, ó, pronto. Alô, Sebastião? Tá conta não, né? Fala o que era o negócio seu aí. Tá bom. Olha bem, ele está falando, o Arthur não, o Sebastião de Caldas, está falando o seguinte, que entrou com processo na Receita Federal. E o que mais aconteceu? Ele está fazendo para fazer o requerimento de serviço. Vocês já viram isso aí? Ele entrou com processo de quê lá na Receita? Peraí, aí outro sumiu. Então, ele foi notificado pela Receita Federal sobre o Simples Nacional. Ele foi excluído do Simples Nacional. E você contestou. Olha bem, o que ele está falando é o seguinte, pessoal, é que ele foi excluído do Simples Nacional e ele está entrando com requerimento, contestando a decisão da Receita Federal. E eles solicitaram uma prestação, como que é? Solicitar. Tá bom. E eles solicitaram o quê? Alguém já ouviu falar no requerimento de serviço? O que é, pessoal? Fala aí. Alguém sabe? Olha o seguinte, ele foi excluído do Simples Nacional. E ele está contestando essa exclusão do Simples Nacional. E eles estão pedindo requerimento de serviço. Alguém sabe disso? Alguém sabe aí? Everaldo, boa noite. Vai responder, Arthur. Esse requerimento de serviço não seria o assunto que está querendo abordar? Será que não é assunto, não? Porque quando ele vai abrir o DDA, ele vai abrir, ele tem o requerimento. Ele falou que não é não.
ele fez a petição explicando o que ele está querendo. Pois é, mas ele anexou no documento. Porque quando ele faz a petição, porque lá é o seguinte, o que acontece? Quando está abrindo um DDA, ele abre duas abas lá, uma para digitação do requerimento que você vai fazer, que seria a petição, você vai digitar ela lá, ou ou você clica no outro link dentro da mesma, na aba que tem a digitação ou de anexação de arquivo, de comprovante. A aba de requerimento de serviço é esse aí, é o assunto que ele está querendo abordar. É onde ele vai fazer uma declaração sucinta do requerimento. Agora, o que ele tem que fazer? Você vai fazer a petição e vai explicar isso aí, todo o documento, salvar em PDF, mais os documentos comprobatórios que ele tem e anexar depois na sequência do arquivo. Escutou, Caldas? Deixa eu perguntar um negócio aí, Verão. Ele fez tudo isso, Todos os processos até hoje que eu fiz é dessa forma. Requerimento de serviço. Pode ver, ou não, pode falar. Verão, como aqui um grupo de estudo e a gente está aí para um ajudar o outro, a gente gostaria de saber, primeiro, por que a empresa dele foi excluída do Simples Nacional e que ele está contestando, por que ele está contestando? Escuta, pode falar. Tem isso também, né, doutor Ronan? Ele falou que não importa o problema. Pois é. Não importa. Como é que é? Requerimento do serviço. Ninguém sabe se não, né? Pois é, mas o doutor Ronan fez uma pergunta aí. E é interessante a gente saber que, às vezes, não tem um direcionamento. Caldas, mas por que ele saiu do Simples? Era um débito e ele pagou o débito normal. Ele contestou. O débito ele pagou antes da exclusão? Aí ele parcelou, tinha sido notificado, ele pagou o débito, mas não pediu a inclusão de novo em janeiro. Você pediu a inclusão em janeiro, de novo? Ele não pediu, não. Então, mas agora pode pedir agora. Não podia pedir agora? Não tinha que fazer a opção até 31 de janeiro. Tem o prazo agora para regularização, mas o prazo de pedir, pelo que eu saiba, não foi prorrogado, não, foi? Era em janeiro, né? Ô, Fábio, parece que então, de janeiro venceu o prazo. E aí teve o prazo até 31 de março, foi prorrogado 31 de maio, até junho agora, com o HELP, para poder fazer a regularização dos débitos. Mas o pedido de inclusão e exclusão, eu acho que não foi prorrogado, não. Tá bom, falou. Até 31 de janeiro. Então, é isso aí mesmo. Eudes, aí você entendeu, porque contestar uma coisa que não vai ganhar é complicado, só. Porque ele entendeu, não pediu. É complicado, porque você bater de frente... Não, olha bem, se ele não foi excluído simples, se você não fez requerimento em janeiro, ele está no presumido ou no real, certo? Então, você tem que apresentar DCTF. Eudes. Tá? Professor Fábio. Oi, você quer brigar, né? O caso dele aí é o seguinte, ele fez um parcelamento, estava pagando em dia, porém, ele não fez a opção em janeiro. Isso é. Ele está pagando a parcelamento, está em dia, mas não fez a opção em 2022. Então, ele está fazendo um processo para pedir para você considerar e voltar ele para o Simples. Não vai conseguir, não. Aí não vai conseguir, não. É uma parada pesada. Porque se ele não consegue comprovar, ele não consegue comprovar para a Receita. Eu vou conversar com ele aqui, tá? Tchau.
Ele não consegue provar para a Receita que ele fez o pedido tempestivo, né? Intempestivo aí não consegue, não. A Receita jamais iria, né, liberar isso aí, porque senão ele ia colocar em xeque aí todos esses outros que deixaram de enquadrar no simples por esse motivo de prazo. Isso aí é muito difícil conseguir isso. Essa peça que está pedindo lá, eu acho que é justamente o requerimento dele. E aí que vai acontecer? Espera aí, Ana, deixa eu falar aqui, Ana, peraí. Fala. Mas o problema seu é que você não pediu a reativação até o dia 31 de janeiro. Mas acho que não. Então, eu faço o seguinte, colega. Ele está pagando, né? Janeiro excluiu. Mas você não pediu a inclusão de novo. Pois é, esse aqui é o problema, né? Se eu tivesse pedido, não. Você teria a obrigação de pedir o retorno. A partir de janeiro, mas a partir de janeiro ele estava excluído, você estava excluído. Aí você tinha que solicitar dele, no dia 31 de janeiro, a inclusão do Simples. Aí esse aí que é o problema. Falou, tá. Falou, tá, tchau. O Fábio, você sabe o caso dele aí, né? Realmente ele parcelou direitinho tudo, certo? E a notificação que veio está falando que ele estaria excluído a partir de janeiro, automaticamente excluiu, e ele não pediu, certo? Em dia 31 de janeiro, certo? Para continuar no Simples, né? Ele está fazendo o processo para ver se a Receita reconsidera. Só que ela pediu aquele documento lá e ele quer saber que documento é aquele. Agora ninguém sabe que documento é esse. Mas não é, o documento é que no próprio requerimento pede o serviço. Ele é que vai discriminar o serviço que ele quer, ué. É isso aí. É capaz de ser isso. Ele está escutando aí, ó. Ele vai fazer. No próprio, aqui, ó, tem um requerimento aqui. No próprio requerimento pede lá, ó, olha só, o que fala aqui, ó. Aqui. Fala. Ó, o dossiê de atendimento é um procedimento administrativo que tem como finalidade acolher um requerimento de serviço. Você vai colocar lá, o que você quer? Reconsiderar o pedido do Simples Nacional retroativo, sei lá, ele vai colocar lá o que ele quer. E lá na abertura, lá, tem, ó, solicitação de dossiê digital, assunto, serviço. Ele vai digitar lá o que ele vai pedir, ué. Tranquilo. Ele já entendeu, já. Tá. Fala, Vanildo. Não, o colega já falou, ia falar isso aí, ou seja, ele deve ter entrado com impugnação, mas ele não anexou os documentos. O principal documento ele não tem, que é o pedido para entrar no Simples Nacional, que deveria ter sido feito até 31 de janeiro. Se não fez, reconsiderar aquilo. Não vai, a Receita não vai deferir para ele esse enquadramento. Se ele não fez até 31, pode entrar com o processo, fazer o que for, não vai. Nilza, fala. Nilta, seu microfone está desligado. Tá me ouvindo? Tá, amor. Tá. Então, boa noite. Olha, minha dúvida é em relação ao imposto de renda. Ano passado, eu lancei na declaração um terreno, um lote. E o que aconteceu? Ano passado, ele construiu uma casa e vendeu ano passado, nesse lote. O lote dele estava lançado por um valor de 28 mil. Certo.
E eu ainda coloquei lá umas benfeitorias que ele tinha, eu não sei se eu fiz certo ou errado, coloquei lá um valor de 74 mil. Tem De documento? benfeitoria. Tem documento? Tá. Não, o problema é que eu não tinha documento, lancei sem ter documento. Tá? Vai falar a verdade. Eu não podia lançar, né? Eu não podia lançar, porque para lançar a benfeitoria, teria que ter o documento, certo? E teria também que pagar o INSS sobre esse acréscimo, essa construção que você fez. Se você não fez, a Receita poderá engolir ou não. Tá. Mas ele tem, agora, ele tem um habite, ele tem tudo, né? Dessa construção. Tá. E ele vendeu essa construção pela Caixa, tá? A Caixa exigia isso, né, senhor? Tá. Então, tem habite, tem tudo. Agora, e ele vendeu a casa por 165 mil. O que eu tinha lançado lá era só 74 mil, e ele quer dizer que ano passado ele ainda gastou mais 63 mil. A pergunta também, vou continuar, é o seguinte, que ele não tinha receita para fazer essa casa. Veio de onde a receita? Veio a mãe dele que ajudou ele. Inclusive, tem um depósito que a mãe depositou na conta dele. A mãe tinha dinheiro. Pergunto, Nilza. Ele tem outros bens? Tem outros bens. Tá. Superior, somando tudo, dá superior a 300 mil? Não, porque o lote dele de 28 e mais não, acho que não dá 300 mil, não. Se eu não me engano, não dá não, acho que não dá não. Eu estou até fora do escritório, para mim podia ter olhado isso, mas acho que não dá 300 mil, não. Não responde para nós. Bom, eu vou dar meu palpite aqui, boa noite, minhas bênçãos, eu peço bênção aí para o Wildes, para o Vanildo e para o João, todo mundo aí. Mas é o seguinte, a minha colocação, colega, é o seguinte, o que você vai fazer? Lá na declaração do imposto de renda, na discriminação do bem, do lote, você vai colocar, está lá, despesas efetivadas no ano calendário de construção de uma casa no referido lote, 70 mil reais. Aí você coloca no próprio histórico, valor total do valor de aquisição com a construção, 120 mil reais, no histórico só. Isso, conforme já falou, o presidente falou, tem que ter nota, mas digamos que você vai passar por cima da nota fiscal. Certo. 30 mil reais, certo? Você já disse que ele tomou da mãe dele 70 mil reais e que tem o depósito bancário. Legal, tá certinho. Mãe não é proibido de prestar por fim, não. Coloca lá na dívida. Pulando de dívida. Dívida junto a Maria Pereira da Silva, coisa e tal, CPF tal, coisa e tal. 50 mil reais que ele tomou emprestado dela. Apura-se o ganho de capital. Lá no ganho de capital, que ele vendeu a casa por 200 mil reais. Lá no ganho de capital. Valor de custo do imóvel. 64 mil reais. Houve benfeitoria do imóvel? Sim, 70 mil reais lá no mês de junho de 2021. Gastou 70 mil reais. Vai somar 70 mil reais com mais de 64. Entendeu? Aí apura o ganho de capital dessa forma. Concorda, professor Eus? Vai dar o ganho de capital negativo. Para começar, 2 mais 2 dá quanto? O contador quer dar quanto, né? Porque assim foi a que fez, né? Ela tinha 28 e ela aumentou lá para o tanto que ele quis. Quando vai averbar esse imóvel junto ao cartório, a construção, né, do habite lá para tirar o habite, com toda certeza a prefeitura fez uma certidão de lançamento determinando o valor dessa construção para levar a registro no cartório, porque no cartório ela tem lá, ela tinha um lote, e ele vai dizer lá na averbação, foi edificado um imóvel com as características X, que através da certidão de lançamento que a prefeitura dá, com o valor determinado de tanta construção. Então, tem que observar esse aí para valor. Como o senhor disse aí, o doutor Renan, coloca discriminado naquele campo lá da discriminação do bem, o valor do lote e a edificação, né? Mas seria bom observar o quanto foi averbado, né? Qual o valor da construção que foi averbado junto ao cartório. Porque se ela fez o habite, com toda certeza ela teve que, e vendeu através da Caixa, ela teve que registrar a construção, e essa construção leva um valor base para fins de registro no cartório. Tá, Nilton? Então você observa isso aí. Os demais, segue os mesmos procedimentos que o doutor Ronan falou.
Então, o primeiro passo é eu pegar essa escritura que ele passou no cartório, né? Olhar se está averbado, aqueles valores, e eu fazer o ganho de capital em cima o lote que é adquirido por 28, mais as construções que ele construiu, né? E lançar no histórico lá, como o Ronan disse, né? Contar toda a história. Porque lá na certidão do cartório tem a averbação que ele fez da construção. Se para tirar o habito, você tem que averbar a construção. E para isso, o cartório ele tem um valor base lá, que normalmente ele é fornecido pela prefeitura, que quando a prefeitura vai cobrar o ISS sobre a mão de obra, ou isentar, se dependendo estiver dentro das normas de isenção, mas ela tem que dar a certidão de lançamento para autorizar a construção, inclusive a transferência de ITU para IPTU. Certo. Não, então eu entendi, né? Mas se eu tiver qualquer dúvida, na próxima terça-feira eu volto de novo, fazendo a mesma pergunta, aquilo que eu não entendi, tá? Mas muito obrigado. Bem, primeiro, Otávio, fala. Eudes, lá na declaração de bens do imposto de renda de pessoa física, quando a gente lança lá construções, ele pede o número da matrícula lá daquela obra. Da CNO. Então, o negócio ficou laçado. Eu tenho também clientes meus que fez essa situação, comprou lote, construiu casa, vendeu para a Caixa Econômica Federal, comprou lote de 20 mil, vendeu casa por 120 mil e tal. Aí, quando você lança lá que ele tem construção, você tem que ter uma matrícula lá da Previdência, da Receita Federal. Ele não passa se você não colocar essa matrícula. Acabou aquela situação que a gente fazia assim, para aumentar o valor do bem, lançava assim, construções ou benfeitorias no imóvel, acabou. Agora você tem que provar para a Receita Federal que você gastou aquele dinheiro. É só isso aí. Exatamente. A construção em andamento, quando você coloca a construção em andamento, é porque a CNO que veio substituir a SEI, né, da obra. Então, quando ela vai averbar, o que eu já disse para ela pegar na averbação, porque se ela já averbou no cartório, ela teve que tirar a CND. E tirando a CND, já teve a regularização. Aí já tá certo. Aí se ela averbou no cartório, tá certinho. Se não fez a averbação, você vendeu através da Caixa, né? Se já vendeu através da Caixa, ela foi averbada, porque a Caixa ela não financia imóvel que não esteja averbado, devidamente regularizado. Então, por isso que eu já disse para ela já ir direto na averbação e ver o valor que foi lançado, né, título de construção, para poder ela servir de base. Porque quando o cartório ela registra a averbação, até mais uma informação, ela vai fazer a DOI também da construção. Pois é, mas aí... Monumentos para o cartório. Agora, só outra questão aí. Quando vai fazer o ganho de capital, e você teve acréscimo, por exemplo, em 2021, certo? O que ele faz? Ele reduz o lucro, entendeu? Sim, e aí acaba a pessoa pagando mais ganho de capital, certo? Do que seria devido, né? Se fosse fazer pelo valor original. Mas, logicamente, tem que fazer a coisa corretamente. Lá atrás, se o lote valeu, por exemplo, 60 mil e fez mais 60 mil de acréscimo, a hora que for fazer o ganho de capital, vai dar ganho de capital. Sim, senhor, viu? Porque, com certeza sim, porque o acréscimo, por exemplo, se for em 2021 a obra, ela não tem fator de redução, aí vai dar ganho de capital. É só isso aí para lembrar os colegas aí, ok? Obrigado. Abrão. Boa noite a todos. O Antônio Eudes, nesse caso, ela não tinha que tirar também o lançamento lá do ICMS, e para tirar esse lançamento tem que anexar todas as notas, né? Ainda está sendo exigido isso? Olha, ultimamente eu não tenho feito essas averbações de obra, não, mas a Cefaz, ela tem feito através da prefeitura, porque como você compra quando você compra o material, você como consumidor final, você não é contribuinte, né? Então, antes tinha que levar na Agenfa e eles faziam a análise de toda a documentação para ver se a empresa tinha recolhido o ICMS, para depois dessa autorização, ia para a prefeitura, né? Mas parece que ultimamente a prefeitura só que está fazendo essas averiguações do lançamento do ISS.
Eu não tenho feito a verbação de obra, não tem uns 5, 6 anos que eu não faço a verbação de obra. É porque antes o Estado exigia, para poder fornecer a certidão para o cartório, o Estado exigia fazer o lançamento. Aí você tinha que anexar todas as compras, pedir a planta baixa e conferir. Se não tivesse de acordo com a planta baixa, eles cobravam a diferença do ICMS, né, para poder fornecer a certidão. Isso é a CND da Cefaz e da Prefeitura, né? E se ela não fez, se ela fez isso aí, ela tem um valor lá, né? Então, mas o mais prático ela fazer é pegar do cartório, né? Eu acho mais prático do cartório, que é o lançamento final. Porque se já está lá, porque aí ela pulou essa parte do ICMS e do ISS. Se o cartório já tem averbou, é porque ela já pegou a certidão do lançamento da Prefeitura. Porque sem essa documentação toda aí, o cartório não registra. E se não fazer correto, a Caixa não financia. Bem, o Geraldo levantou a mão e ele saiu, certo? Acho que ele ficou com raiva daquele, depois a gente discutiu aquele negócio, né? Tá bom. Alguém mais quer perguntar? Alguém mais quer fazer pergunta? Vanildo, fala. Eu queria perguntar se era o Eli que perguntou no grupo um negócio sobre ações e declaração de imposto de renda. Você, Eli? Não perguntei, não. Quem é que perguntou? Deve ter sido o Eli, então. Pode ser. É um Eli Passos, é alguma coisa. Eli Passos e o resto eu não lembro. Mas se o Vanildo tem alguma coisa a falar para nós, é muito bom, Verão, sobre isso. Essa questão é importante. Fala aí, Vanildo, dá aula para nós aí. Não, mas o que eu ia falar para ele, eu dependia muito da dúvida dele, porque esse trem é muito detalhe, não é simplesinho, não, tem muitos detalhes. Não é fácil mesmo, não. Por isso que eu queria aprender com vocês. Tem que ter a dúvida mais específica. Essa questão de ação não tem jeito de ser sucinto, né? Se não for um assunto específico, você não tem como fazer geral, né? Rapaz, trem é complicado, viu? Esse negócio de ações aí, não é? É igual, por exemplo, a XP, parece que a XP que foi comprada pela Itaú e depois fez uma cisão. Sempre tem um negócio aí que está tendo um quiprocó danado, né? Mas deixa eu perguntar para vocês aqui, nós estamos em casa aqui, tranquilo. Uma declaração com ações, o camarada tem aí, digamos aí, tem aí a quantidade de ações variada em bolsa de valor, patrimônio aí de 500 mil, 1 milhão mais ou menos. Mas sabemos aí, igual o Vanildo e o outro falou, realmente é muito complicado. Uma declaração dessa, gente, o honorário teria que ser o quê para nós fazer? Que ela é complicada, viu? Aí você tá... Como é que a gente cobra isso aí? Fala aí, Eudes, para nós. Vanildo. Tem jeito de falar não, senhor. Fala aí. Cada caso é um caso. Não, cada caso é um caso. Vê com o papo, Calão. Cada caso é um caso. O Vanildo levantou a mão aí, deixa eu falar. Vanildo. Eu não vou falar para o senhor nunca o preço, porque depende muito de cada um. Não tem como você cobrar declaração. Por quê? Ações, você deve fazer a apuração, o investidor deve se apurar mensalmente. Então, não é na época da declaração, é mensal. Tem que pegar todas as notas de corretagem, eu tenho algumas corretoras que chamam notas de negociação, tanto de compra, venda, direito de subscrição, é um monte de detalhe, é muito detalhe. Primeiro, você tem que entender de bolsa de valores para entender os termos. O que é day trade, o que é swing trade, o que é fundo de investimento, o que é venda de direito de subscrição, como que isso, como os prejuízos de um tipo se compensa com outro ou não. Então, são vários detalhes. Você tem que entender disso, entender os termos para poder fazer essas apurações e qual é o enquadramento disso para fins de apuração de imposto de renda. Feito isso, mês a mês, quando chegar a época da declaração, você tem que orientar o investidor que ele tem que pegar todos os informes. Se ele teve fundo de investimento imobiliário durante o ano, provavelmente ele recebeu rendimentos. Ele tem que procurar lá o banco custodiante disso e pegar o informe financeiro disso. Tem que pegar lá o juro sobre o capital próprio que ele recebeu, as ações, os dividendos dessas ações que ele teve posto durante o ano, quanto que ele recebeu. Então, normalmente tem que procurar os principais bancos. Tem um local lá para investidor que você pega as principais empresas, os bancos custodiantes normalmente é Itaú, Banco do Brasil, Santander, Bradesco.
Normalmente esses bancos, no começo do ano, eles fornecem para o investidor um informe com a relação de todas as empresas que eles são custodiantes, vinculado ao CPF desse investidor. E também você tem que pegar os demonstrativos juntamente lá, as corretoras, para você comparar quanto que eu recebi de dividendos, de juros sobre capital próprio, de rendimentos, de fundos de investimento. Às vezes a pessoa tem investimento fora da Bolsa de Valores, tem coisas que envolvem fundo de índices, então é muito detalhe esse negócio, é mais fácil se as pessoas tiverem uma dúvida específica, porque se for para falar disso, assim, é muita coisa, é muito detalhe, mas cobrar jamais deve ser cobrado no momento de fazer a declaração, porque a apuração é mensal. Concordo com você, realmente é complicado, sabe? Abrão, fala. Doutor, eu faço de uma pessoa e ele negocia muito na Bolsa. Certo. Então, as apurações de custo e venda, igual o menino falou aí, e tem que ser individual por empresa, entendeu? Então, dessa pessoa, eu cobro em torno de R$1.000 por ano para fazer a declaração dele. Não pode ser menos. Não pode ser menos, viu? Não, porque você tem que fazer individual, porque compra, vende. Às vezes comprou e não vendeu, tem que passar lá no patrimônio, entendeu? Aí tem que obedecer, pedir lá os informes de rendimento, igual o Vanildo explicou, a orientação dele é muito boa, entendeu? Tem que seguir realmente esse ritmo aí, porque tem rendimento, tem capital próprio é tributado, entendeu? O rendimento não é... Então não pode ser menos de R$1.000. A pessoa aumentou 500 mil no ano. Inclusive, tem até um programa, o Vanildo deve saber o nome dos programas, tem uns programas aí na praça, né, o IR3, tem um outro programa aí que estou querendo lembrar o nome dele aqui, não tem, para se apurar isso, né, o investidor precisa, tem que ter esse programa, porque senão não consegue passar para a gente. Essas empresas de bolsa de valor, ela manda só as notas de corretagem para a pessoa, mas não informa ali o custo de aquisição, a quantidade de ação, o custo de aquisição de cada uma. O que o Valnir falou, é complexo, por isso que eu acho que isso aí é um canal para o contador ganhar dinheiro em cima disso, que não é fácil. E tem muitos aí investidores que estão aí na praça com os documentos guardados, procurando profissional com condição de fazer isso e não está achando. Leandro, fala. Não, Veraldo, deu uma opinião particular aí para o Ronan, eu cobraria com base na complexidade da matéria, né? Conforme todos já falaram aí, e na hora gasta, né? No tempo gasto para poder entregar a declaração. Tá bom. Complicado, antes de tudo, o Geraldo, entrada e saída. Geraldo, o que era a sua pergunta? Você levantou o braço, Geraldo? Geraldo Marcelino. Ele entrou agora de novo, saiu. Geraldo Marcelino, o que era o negócio seu? Aí ele saiu da reunião. Ele saiu, Everaldo. Antônio Eudo, fala. O doutor Ronaldo tinha mencionado aí a questão dos programas. Eu tenho cliente que trabalha com essa IR-Trade. Já facilita bastante para nós, porque ela já traz o resumo de todas as operações do ano, né? Inclusive eles que fazem os DARFs, o recolhimento, e mandam para o cliente. E aí já vem só com o resumo para a gente fazer. E o que a gente tem que fazer para a apuração final é somente o quantitativo de ações que tem custodiado, né? E em relação aos bancos, igual o Vanildo mencionou aí, o último ano principalmente, entrou muitos bancos virtuais, né, esses bancos como se diz, banco de internet, como a gente fala, que estão operando pesado também nessas aplicações financeiras e bolsa de valores, e nem sempre os formulários que eles fornecem são precisos igual o das outras corretoras. Até o banco que fornece específico, bonitinho, é o Santander. Eu gostei muito dele. Vanildo, fala. Depois o Geraldo. Você perguntou em relação de preço e programas. Por exemplo, um dos que esse ano eu não tive. Até o ano passado eu tinha investidor, assim, em média eu cobrava anual para me fazer o ano inteiro as apurações, fora a declaração. Quando chegava na época de fazer a declaração, era outro preço para fazer a declaração. Para fazer as apurações dele do ano inteiro, assim, dependendo
que o investidor movimenta, de 1.000, 2.000, até 3.000, 4.000, 5.000, vai depender do que ele movimenta. Em relação a programas, assim, tem vários. O que eu mais gostei, assim, chama IRPF Bolsa, porque ele importa, você instala no seu computador e você importa as notas de corretagem, notas de negociação, ele lê os PDF, faz toda a apuração bonitinha, te dá um demonstrativo, como se fosse um espelho do que você vai preencher lá na declaração, naquela parte de renda variável. Ele faz esses controles se comunica lá com a Bolsa de Valores. Então, para mim, eu gostei muito. Testei vários programas, eu gostei muito desse. Assim, se fosse para me recomendar, eu recomendaria esse. Tá bom. Geraldo. Eu não perguntei não, Everaldo, foi erro aqui. Tá, pode falar, Geraldo, você levantou a mão? Eu não perguntei não, foi erro. Foi erro aqui. O erro, tá bom. Everaldo, deixa eu só perguntar aqui o Wilson mais aí, que falou para nós, se eles conhecem esse programa. Porque o celular aqui, eu fecho a mão e ele abre, entendeu? Secom, se eles trabalham com ele, já viram isso aí, Wilson? Ivanildo, você conhece, Ivanildo, esse programa no mercado? Secom? Secom? Apura essa questão de bolsa, essas coisas. Não, eu conheço esse que o Vanildo falou aí, o IRPF Bolsa e o IR Trade. Só os dois. Otávio, fala. Na verdade, o IRPF Bolsa, na verdade, não tem nenhum cliente que trabalhou com ele, né? Eu conheço ele assim, de saber que tem, também aqui é muito bom. E o IR Trade tem uns 2 ou 3 clientes que trabalham com ele. Então, tem, assim, recebido os informes para poder acompanhar. Então vamos lá, pessoal. Quem mexe com o Vanildo falou, o Wilson falou, o Rodão falou sobre investimento em bolsa de valores. E também tem cliente que aplica em bolsa de valores. Então, o que a gente vai aprendendo isso aí à medida que a gente vai trabalhando. O que eu fiz? Eu tenho uma corretora de um cliente meu que mexe na bolsa de valores, em que ela me mandou um relatório de 23 páginas. Para mim entender aquilo, tinha todo mês ali os pagamentos de imposto de renda sobre o ganho que ele teve lá na Bolsa de Valores, né, superior a 20 mil reais. Pois bem, eu fiquei na dúvida sem lançar. O que eu fiz? Vou dar uma dica para vocês. Como eu tenho um certificado digital dele, eu fui lá no sistema e baixei a declaração pré-preenchida dele. Aí já veio todos os rendimentos de todas as aplicações que ele fez no CNPJ, das empresas que ele comprou e vendeu ações, tal. O que faltou para mim fazer nesse momento? Ir na declaração de bens e colocar o quantitativo de ações que ele tinha de cada empresa em 31 de dezembro. Com isso aí, eu consegui resolver a situação dele, porque com aquele relatório de 23 páginas que me passou, onde é que eu iria lançar através de CNPJ, porque ele trouxe o relatório mês a mês dessa corretora, ela trabalhou certo, não trabalhou errado, trabalhou certo, fez os impostos mês a mês e fez esse pagamento. E aí eu teve outros clientes que não tinham certificado digital. Aí como eu tinha um recibo dos 2 últimos anos, né, eu fiz um código de acesso e fiz a mesma coisa. E aí ele alocou certinho lá rendimentos isentos e rendimentos tributáveis exclusivamente na fonte. E também tem um juro de capital, né, também, que é tributável, o juro sobre capital próprio, que é tributável. Caiu certinho na declaração. Dali, eu parti para minha declaração para fazer. Entendeu? Com código de acesso dá para fazer, Otávio? Isso aí? Dá para fazer. Você baixa a declaração pré-preenchida. Dá até certinho, Ronan. Eu tava numa dúvida danada com esse caboclo lá. O meu filho falou, vamos fazer assim, pai. Então vamos. Aí nós fizemos, deu certinho. Porque aí eu vou dizer, nós somos aí, nós temos esse nosso trabalho, somos contador, serviço nosso. Mas o que tem de pessoas, principalmente os mais jovens, está todo mundo na Bolsa de Valor. E tá isso mesmo. Agora, e agora está pegando os velhos também. Caboclo aí já está velho, está dentro da Bolsa, e o cara chega e está com aquele calhamaço de documento, aí é aquela história. Ou você aprende ou você manda os clientes embora. É complicado, sabe? Não, mas com essa dica aí você vai conseguir fazer, porque
ele faz a alocação lá na tributável exclusivamente na fonte, ele já traz o CNPJ, traz o fundo de ações, que às vezes você não sabe nem como é que esse cara fez a aplicação. Às vezes ele fez a aplicação num fundo de investimentos, entendeu? A gente não sabe como é que faz isso. Quando eu baixei, eu falei, nossa senhora, eu fui conferir com esse extrato que eu tinha me mandado. Aí deu certo os valores, eu fui somar mês a mês de cada CNPJ, fechou com os dados que estavam na declaração pré-preenchida. Mas isso aí está lá do imposto de renda, onde tem informe de rendimento pelas fontes, pagadoras... Não. Você vai lá no meu... Você entra com se for pelo certificado digital, você entra no meu imposto de renda, você entra no meu imposto de renda e baixa a declaração pré-preenchida. Aí, se você não tem o certificado digital, você faz o código de acesso. Isso. Com os recibos dos 2 últimos anos, aí você consegue também baixar a declaração pré-preenchida também. Aí, fica certinho, não foge não, tá? Do padrão que a Receita faz e pela informação da corretora de valores de imobiliários lá. Porque essas informações da declaração pré-preenchida já é feita automaticamente pela Receita e pelas instituições. Justo, já está tudo ali. Surpresa minha, por exemplo, eu fiz de uma advogada minha, né? Ela tinha mais de 40 mil reais de ações que foram pagas pelo Banco do Brasil, porque ela é advogada, e naquelas ações cuja sucumbência é da União, e paga advogada, ela não sabia que tinha caído aqui. Ela sabia que o dinheiro caiu na conta dela, mas não sabia que estava lá com o imposto retido fonte. Aí, quando eu busquei aquelas informações de rendimento, constava lá que o Banco do Brasil tinha pagado ela quase 40 mil reais de rendimento e retido na fonte. Ela falou assim, mas que rendimento é esse? Aí eu fui lá, verifiquei o código do rendimento, era oriundo de ações na Justiça Federal. E aí ela tem imposto retido fonte. Então, eu tomei essa precaução, antes de fazer qualquer declaração do meu cliente, eu entro no sistema, baixo a declaração pré-preenchida e consulto lá os rendimentos também pagos, né, ou creditados de acordo com a DIF, né? É assim que eu tenho feito. Aí, graças a Deus, eu não tenho problema nenhum com malha fina na Receita. Tá ok? Talvez sirva para todos vocês, né? Obrigado pela dica. Vanildo. Vamos lá, doutor Ronan, em relação à Bolsa, o problema, assim, porque às vezes não é só informação de fonte pagadora. Por exemplo, você tem que apurar o imposto mensal. Como é que você apura? Com base nas notas de negociação, que é de compra e de venda. Aí depende lá dos tipos de mercado, isso não é uma coisa simples de fazer esses cálculos. Você tem que entender um pouco de bolsa de valores até para poder fazer esses cálculos, se a pessoa teve lucro ou não. Esse é um negócio de swing trade, o que significa isso? Day trade, prejuízo com fundo de investimento, só pode deduzir em lucro de fundo de investimento. Você não pode misturar com swing trade. Day trade, dependente, não tem esse negócio. Teve lucro, tem que apurar lá o imposto. Então, cheio de detalhes. Você tem que entender como funciona a bolsa de valores, que a questão não é quando chegar na declaração. A pessoa chega aí com um monte de papel, você vai cobrar para fazer a declaração. A pessoa está investindo desde janeiro do ano passado. Então, desde janeiro do ano passado, você tinha que estar fazendo em janeiro. Me dá aí suas ordens de compra, ordens de venda. Que tipo de mercado você operou futuro? Você mexeu com opções. Opções é um inferno, aquele trem. Se você não tiver um bom programa para fazer cálculo de seu lucro ou prejuízo com opções, mexer com planilha de Excel e opções, pode esquecer. Você vai quebrar a cabeça e não vai conseguir. Por isso que você tem que ter um bom sistema. E é mensal. Feito isso, segundo ponto, tem uma boa corretora, que ela vai te fornecer os relatórios de tudo que é rendimento que você recebeu durante o ano. Uma vez que você tem esses relatórios, vai lá no canal do investidor lá na Bolsa, vai te dizer qual é o banco custodiante daquele papel. Nesses bancos custodiantes, ele vai ter lá um acesso ao investidor, onde você puxa todos os informes. Por quê? Nesses informes tem muita coisa que não vai para a DIF. Lá, às vezes, tem informação, muito banco, por exemplo, uma determinada empresa, lá tem uma ação na Bolsa de Valores, ela informou lá para o banco custodiante que vai pagar juros sobre capital próprio. Isso acontece muito no final do ano. Mas não vai ter o dinheiro ainda para pagar até 31 de dezembro. Então, vai pagar no ano seguinte, mas ela já informa lá, tem um informe financeiro, tem um campo que ela diz lá que
que você vai receber X, ela pretende te pagar X valores no próximo ano. Então, você vai pegar esse valor e informar na sua declaração em bens e direitos. Então, por isso que eu falo assim, tem um passo a passo. A primeira coisa é entender o mercado de bolsa de valores, como é que funciona. O que é transacionar, o que tem dentro da bolsa de valores, como é que funciona cada mercado e o que compensa com o que... lucro de tal mercado compensa com quais outros mercados. Prejuízo de um mercado compensa com qual outro mercado. O que cada mercado desse, futuros, o que é swing trade, day trade, o que é fundo de investimento imobiliário, entender tudo isso antes de qualquer coisa. Se você não tiver essa compreensão, não tem como dar um preço disso. Por isso que eu falo que é muito complexo. Às vezes a pessoa chega aqui mexeu um mês, mas o trabalho que eu vou ter para fazer isso não compensa. Às vezes o preço não é o preço da declaração, é o preço do serviço. A declaração é o de menos. Fala, Antônio. Deixa eu só aqui, Everaldo, só um parênteses aqui, mas você falou tudo aí, Vanildo, e é exatamente isso. Eu estou com um cliente, só um exemplo disso, você vê que nós enfrentamos história. Ele é um advogado, entendeu? Tem a empresa comigo, não tirou nota fiscal de todos os honorários. O que ele fez? Investiu 550 mil reais, tudo bem, foi no CPF da esposa dele. Chegou no escritório, a mulher nunca fez imposto de renda, com 550 mil investido em bolsa. Ele não tem caixa para o imposto de renda dele. E ela fez investimento em bolsa, é obrigada a fazer a declaração. Porque, né, Vanildo e outros aí, que estão mais aproximados disso aí. Se não fizer o imposto de renda, está enrolada. Como é que ela vai deixar de fazer a declaração? Doutor Ronan, lá dentro da Bolsa, as corretoras têm um negocinho que chama dedo duro. Olha o nome aí, já é sugestivo. Eles retêm lá um percentualzinho de imposto de renda em forma para Receita para dedurar aquela pessoa lá para Receita que ele está movimentando na Bolsa. Toda vendinha que ele faz lá tem um troço chamado dedo duro. Tá 1%. 1%. É 1% só para marcar aquela operação. Olha, já pensou? E agora eu tô com o cara vai chegar essa semana, eu vou falar para ele aí, meu amigo, a batata sua. 550 mil, você não tem caixa para isso, botou em nome da sua esposa, o que mais vou fazer? Eu não tenho como resolver seu imposto de renda. Você vai ser pego. Vai ou não vai, colega? A questão não é nem de ser pego, ele deve fazer as apurações. Essa questão de origem do dinheiro é outra coisa. A questão é, movimentou em bolsa, quem está lá movimentando tem que fazer as apurações mensais e tem que entender todas essas coisas de mercado, fundo de índice, tudo, day trade, swing trade, essas trem que eu já falei tudo. Fez essas apurações, deu prejuízo, vou para o mês seguinte, eu posso aproveitar desde que seja o mesmo mercado, seja swing trade, prejuízo de swing trade, eu jogo para frente, posso compensar com lucro de swing trade. Day trade deu prejuízo, eu posso levar para o mês seguinte e compensar com lucro de day trade. Fundo de investimento imobiliário deu prejuízo, eu posso jogar para o mês seguinte e ir compensando, eu vou fazendo esse controle. Aí você tem que saber os mercados e que eu posso compensar com qual mercado compensa e com o quê. Fez isso mês a mês, fez essa apuração, você tem que olhar para aquela ficha lá dentro da declaração lá de renda variável, é aquilo lá, mês a mês, eu tenho que fazer aquele cálculozinho mês a mês. Como é que eu chego nesse cálculo? Preço médio, pegar as ordens lá, as notas de negociação, qual foi o preço que pagou, as taxas que tem lá, o imposto de renda que foi retido. Você tem que lembrar que as corretoras só retém realmente, eu posso deduzir imposto retido, se eu não estiver enganado, é R$1 por mês por corretora. Muita gente pensa, porque tem aquele valorzinho de centavos lá, ela vai reter realmente para a Receita Federal? Não vai. Ela vai só te entregar, mas ela não vai repassar dinheiro para a Receita. Então, você não pode deduzir na apuração. É um monte de detalhezinhos esse negócio de mexer com bolsa de valores. Não, faz a declaração em conjunto dela com ele. Pois é, meu amigo, mas aí o Caixa está... Não, em conjunto não pode, né? Porque... Por que não? Ela está... Até poderia, que o investimento é financeiro, né? Mas não, quer fazer separado, quer fazer a dela separada. Mas não pode, tem que fazer em conjunto. Abrão, fala. Como o Vanil tem falado sobre isso aí, eu já li demais também sobre isso. A tributação disso aí é muito complexa, é difícil, tá? Então, o que acontece? Doutor Otávio deu uma dica grande aí. Então, ficou muito simplificado. É só seguir essa orientação do doutor Otávio aí, não vai acontecer nem erro. E se você for jogar, falta informação aqui, ocular, às vezes não interpretou a legislação direito. Então, quando você pega a declaração direta lá já pré-preenchida, e você está vindo tudo,
Então, para que ficar fazendo cálculo, né? Essa do Otávio aí foi nota 10. Matou 10 isso aí. Antônio Wilson, fala. Otávio, é só a pergunta seguinte. Com certificado digital, eu tinha feito já essas operações de fazer a busca lá da declaração pré-preenchida. E eu não sabia que com o código de acesso normal se puxava. Porque por mim só buscava quando é a categoria ouro ou prata lá do Gov.br, né? Então não tem qualquer o simples código de acesso, ele busca normal. Tá buscando normal, Wilson. O negócio foi o seguinte, eu estava meio perdido com relação aos rendimentos, né? Se eram rendimentos isentos, se eram rendimentos tributáveis exclusivamente na fonte. Porque tem ações em que ele vende abaixo de 20 mil reais, não tem tributação. Aí é rendimento isento, entendeu? Aí, quando eu discutindo com meu filho lá, batendo um papo com ele, eu falei, vamos fazer o código de acesso? Eu falei, então vamos. Aí fizemos o código de acesso, deu certo. Só que, lembrando a todos que estão aí nesse grupo nosso aí na sala, que em 31 de dezembro ele tem que colocar a quantidade de ações de cada investimento que ele fez, certo? Para ficar lá registrado, porque ele comprou as ações e teve rendimento daquelas ações. Não é verdade? Aliás, o estoque que ficou em 31 de dezembro. Porque no meio do ano ele compra e vende, aí ele pagou o imposto no decorrer do ano inteiro. Mas chegar em 31 de dezembro ele tem uma posição de ações de várias empresas. Aí tem que ir lá para o patrimônio. Na declaração de bens, registrar pela posição em 31 de dezembro. É aquela posição que o Ronaldo falou. O cara não tem dinheiro suficiente e aplica lá em torno de, por exemplo, 500 mil e ganha 200 mil reais na declaração. Aí como é que ele vai comprovar isso daí? Aí já é uma questão, né, de ver que cada um fazer a sua... vamos dizer variação patrimonial, né? Justo, variação patrimonial negativa. Aí cabe cada um tomar uma decisão nisso aí. Doutor Otávio, essa orientação é bastante segura, precisa ter esse cuidado. Porque senão no ano seguinte vende ações sem ter, não está no patrimônio. Exato, justo. Então tem que ficar bem atento a isso aí, né? E eu acho que isso, devido a vir na pré-preenchida, quem fizer isso de uma forma diferente vai ter problema. Vanildo, fala. Isso que o Otávio falou, isso vai ajudar, mas é no sentido de você informar os rendimentos, principalmente dos bancos custodiantes, que é a coisa mais difícil de você conseguir esses informes, mas aí tem um problema. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Tem determinados papéis lá, de acordo com a lei tal, que se você vender qualquer lucro que der, ele é isento. Então, isso, nenhum lugar você vai achar essa informação. Por quê? É você que tem que fazer essa apuração, tem que saber disso. Você tem que ir lá em rendimentos isentos e informar que você teve esse ganho com essa ação e ele é isento, porque tem uma lei tal que diz que esses papéis aqui dessa empresa é isento. Qualquer ganho é isento, ou seja, então você tem que ter um bom programa que faça esses controles, faça essa apuração mensal, porque o programa decente, ele sabe quais são os papéis das empresas que tem essa isenção de acordo com a lei e tal. Então, qualquer ganho que você tiver com esse papel, você vai ter que, no programa, na hora de fazer a apuração, ele vai lá para uma coluninha de rendimentos isento, de acordo com lei e tal. Você vai lá na ficha de rendimentos isento e lança. Isso não vai estar em informe nenhum. Não vai estar em declaração pré-preenchida, é na sua apuração mensal. E nessas pré-preenchidas vai estar o quê? Juros sobre capital próprio, dividendos, rendimentos de fundo de investimento, mais ou menos essas três situações. Ou alguma outra situação que a empresa, lá, a fonte pagadora, a empresa que você detém esse papel, te pagou e informou para a Receita Federal. Mas tem muita coisa que é você, investidor, que vai apurar e vai colocar se é rendimento isento, se vai para a ficha lá de rendimentos de renda variável. Então, muita coisa é você, investidor, que tem que fazer essa apuração. Por isso que tem um bom programa. E depois... Então, Vanildo, vamos separar aqui. Então, é o seguinte, aquele que aplica através de uma corretora que cobra uma comissão para fazer é uma situação.
aquela pessoa autônoma que está aventurando na Bolsa de Valores, aí sim é que tem que fazer o cálculo, tá certo? Nós temos que separar isso aí, porque senão as pessoas tomam isso como um procedimento padrão e pode dar errado. Então vamos lá. Quem tem uma corretora que pegou 500 mil reais de um cliente meu, essa corretora aplicou na Bolsa de Valores. Ela está aplicando, ela está ganhando a comissão dela, e ela está tendo, o meu cliente está tendo um rendimento, e aquilo, o imposto está sendo calculado e tudo. Chega ao final do ano, essa corretora me manda esse rendimento e me manda lá todos os informes de rendimento. Aquela pessoa autônoma que pega lá 100 mil reais, vou entrar na bolsa, sozinho, aí sim, ele tem que fazer esse procedimento que você está falando. Aí ele tem que calcular. Não, mas é assim, eu acredito que é assim. Pelo que eu aprendi num curso que eu fiz, foi assim. Entendeu? Vamos lá. Você vai lá, pega 100 mil reais, vai lá na XP Investimento, por exemplo, você está usando a Clear, ou a Rico, corretora, é do grupo XP. Você pegou isso, aplicou lá, aí você vai lá e dá ordem de... Vanildo, faz diferente. Faz você, Vanildo, pessoa física, certo? Pega 100 mil e vai aplicar na bolsa sem intermediação de uma corretora. Qual é o procedimento que você faz? Independente de ser eu ou corretora, sou eu, investidor, que faço minha apuração do meu imposto. Não é a corretora, ela não é. Ela não faz a corretora está fazendo e está pagando o imposto no nome do meu cliente. Está resolvido o negócio. Tá, mas... Vanildo, espera um pouquinho. Fernando, vê se tira as dúvidas aí. E sai na declaração pré-preenchida. Não, eu acho o seguinte, isso é um pouco complexo, sabe? Porque se for para fazer, igual eu fiz uma aqui já do ano passado, que o cliente tinha, a declaração dele estava pendente, eu pedia para fazer um certificado digital, e estava pendente a declaração ele tinha, acho que era day trade, a operação que ele tinha feito. Eu fui e fiz igual o Otávio explicou aí, puxei pelo certificado digital, que eu tinha pedido para fazer o certificado, aí deu tudo certo. Então, acho o seguinte, para a gente fazer isso aí mensal, aliás, para fazer isso como declaração e fazer todinho, ter programa, ter não sei o que para fazer, aí teria que ser como se fosse uma contabilidade mensal. Aí todo mês o investidor vai lá, ele investe, te manda as coisas lá, você pega um programa, você lança lá dentro. Quando chegar na época da declaração, dentro você tem tudo. Agora, se for para esperar quando chegar em março na declaração, aí não dá muito certo fazer, não, porque esses investidores aí, eles é meio investidor, sabe? Acho meio complicado. É só isso. Bem, mas a apuração é mensal mesmo, não é na época da declaração. Você tem que apurar mensalmente, não é na época da declaração. Quem vai apurar isso? Eu, assim, igual o Otávio falou, pelo jeito, a corretora está fazendo isso. Eu não vi corretora fazendo isso. Normalmente eles recomendam um serviço terceirizado. Eu acho que eles nem podem fazer isso, a não ser que... Eu não vi casos assim que a corretora faz apuração por investidor e já dá para ele o DARF pronto de toda a apuração que ocorreu ali durante o mês inteiro. Porque o investidor, eu tenho caso de investidor que tem na Toro, Rico, Clear, vai ter uns que vai pela Caixa, vai não sei para onde. Então, é a soma disso tudo no mês inteiro. Você, investidor, que tem que apurar. Aí tem um monte de detalhezinho, dependendo dos papéis que você negocia. Cada papelzinho tem seus detalhes, tem ação que desdobra em outra, tem ação que faz grupamento, então isso é cheio de detalhes. Corretora fazendo isso, eu não conheço. Eu acho assim, só um parênteses aqui, tenho até umas corretoras. Nosso cliente fez isso aí do jeito que, por exemplo, o Valnildo falou. Eu falei para ela, você vai ver que sua corretora lá, que ela vai te passar tudo isso. Você foi para a corretora, ela falou, não, falou para o cara, você tem que ter um programa aí. Falou para o cliente, você tem que ter um programa, você vai ter que fazer isso. E é igual o Fernando falou aí. É complicado, porque para a gente, por exemplo, ele falou isso aí, o contador, é só você tiver um programa no escritório dele e ele já prestar um serviço mensal para o cliente, todo mês ele fazer isso. Porque senão ele não dá conta de fazer. A corretora não faz. E o camarada não sabe fazer e não tem um programa também. E chega na época de março, é complicado. Essa solução do Otávio aí foi importante, porque a gente já entra lá no sistema, já tem aí muita informação lá para a declaração. Já facilita bastante, sabe?
Alguém mais quer falar? Abrão? Nessa situação aí, o que eu faço com os clientes? Porque quando o cliente vai aplicar através de corretor, ele tem que abrir uma conta corrente. Aí ele tem que pegar as notas de compra e venda. E eu exijo também o extrato da conta corrente. Porque aí você lá tem tudo, tem as taxas, tem a comissão, tem se houve imposto, se não teve. Então, através do extrato da conta corrente, é um extrato igual a conta corrente do banco. Ele recebe o dinheiro, vai fazendo a aplicação, vai vendendo, vai debitando, creditando, vai dando a despesa. Então, você tem, às vezes, o cara perde uma nota de compra, uma nota de venda, e através do extrato você elimina ter erros, né? Agora, quando faz direto, fica mais complicado. Alguém mais quer perguntar? Alguém mais quer perguntar, fazer pergunta? Alguém mais quer esclarecer mais alguma coisa? Vanildo, fala. Eu queria perguntar se naquele help lá no aplicativo, ele não dá nenhum, assim, quanto que vai ficar as demais parcelas, algum colega sabe de alguma coisa, ou só é aquilo lá mesmo? Chega nos finalmente, ele vai dizer quanto deu o valor da entrada e quantas parcelas. É só isso mesmo? Fala, Fábio. Fala, Fábio. Tá ligando o microfone dele lá. Deixa eu falar aqui um negócio pro você, Vanildo, só para... Eu estou no celular aqui, mas eu consegui identificar aqui, ó. A corretora mandou para o meu cliente, falou assim, ó, lança na declaração de bens os seguintes participações societárias em ações. Cielo, Light S.A., Magazine Luiza, Petróleo Brasileiro S.A., Vale S.A., Via S.A. Aí tem a quantidade de ações de cada uma delas, chegou-se no valor de 390 mil, que seriam os bens que ele tinha. E aí, ele pegou aqui, o que é day trade? Aí o mês de janeiro não teve e tal. Aí lá no mês de abril ele teve uma operação. Aí tem um imposto retido, certo? E aí vai indo, entendeu? Então, eu acredito assim, talvez, não sei se as corretoras dos quais os nossos clientes, os seus clientes estão trabalhando, mas a minha está trabalhando corretamente, porque quando tem o imposto retido fonte, meu cliente recolheu o imposto. Otávio. Entendeu? Meu cliente recolheu. Tá certo? Eu tenho aqui todos, são 23 páginas aqui, cara, mês a mês de cada aplicação que ele fez, entendeu? Deixa eu te explicar. E no final do ano aqui, tá me reportando aqui uma informação para me lançar na declaração de bens, as informações, igual eu falei para você aí, ó, as ações que eu falei para você, certo? Só para te situar aqui, ó, a Cielo tem 30 mil ações, valor de 2.800 e pouco, a Light tem 900 ações de 23 mil e pouco, Magazine Luiza aí 50 mil ações, 17 mil, e aí vai até fechar a posição do valor do investimento que ele teve em ação, que foi 390 mil. Eu posso te responder? Sim, não, me ajuda aí, porque se você está entendido isso aí, você me ajuda. Isso aí é como se fosse um conta corrente da corretora, lá vai estar. O que a pessoa entrou com dinheiro, o que ele mandou comprar de ações, o que ele recebeu de dinheiro da venda de ações, o que ele recebeu de dinheiro de juros sobre capital próprio, o que ele recebeu de dinheiro de dividendos, o que ele recebeu de rendimentos no caso de fundo de investimento imobiliário, isso é um conta corrente. O que se teve retenção é porque nesse mês, provavelmente, ele superou R$1, passou de R$1, a corretora é obrigada a reter de todo esse mês inteiro das vendas que tiverem no mês, ela tem que recolher para a Receita. Então, é por isso que aparece retenção. Não significa que é o imposto que ele tem que pagar. O imposto que ele tem que pagar, ele tem que apurar, feito como? Pegando as ordens de compra e venda, cada ordenzinha, e fazendo aquele custo médio, papel por papel. Aí ele tem que separar os mercados, o que é swing trade, o que é mercado futuro, o que é mercado de opções, o que é day trade, o que é fundo de investimento imobiliário, ele tem que fazer essa apuração separando os mercados. Deu prejuízo ou lucro, ele tem que ver se ele tem prejuízo do mesmo mercado nos meses anteriores, ele pode compensar se deu lucro nesse mês.
e vai levando assim, é como se fosse uma apuraçãozinha de um mês para o outro, você vai levando os prejuízos para o mês seguinte. É isso que tem que ser feito. Isso aí não significa não significa que isso aí é a apuração. Isso aí é uma movimentação dentro da corretora. Tanto é que lá tem outros extratos que demonstram somente o que eles recebeu de rendimento, dividendo, tem um monte de extrato. Isso aí de relatórios complementares. Tem um canal do investidor dentro da Bolsa que vai lá dizer quais os bancos custodiantes de cada papel que eu tive vinculado ao meu CPF como investidor. Então, eu vou atrás desse banco, que é ele que vai me fornecer os informes de rendimento. Por exemplo, está dizendo aí que pagou dividendo da empresa Magazine Luiza. Então, eu vou procurar saber quem é o custodiante da ação da Magazine Luiza. Nesse banco, ele vai me fornecer um informe financeiro. Lá vai dizer, você recebeu tanto de juros sobre capital próprio, tanto de dividendo, aqui tem pagamentos, existe lá um campo que ele diz assim, está previsto aqui que a gente vai pagar para você no próximo ano X% de juros sobre capital próprio, conforme a Assembleia foi decidida aqui que a gente vai te pagar. Então, você lança isso aqui em bens e direito na sua declaração. O correto informe de rendimento é no banco custodiante da ação. A apuração... Ivanildo. É nas horas de compra e venda. Vanildo, só um pouquinho. É só para a gente concluir aqui, porque às vezes já está adiantado a hora aí. Eu abri o rendimento dele aqui, Imposto retido na fonte Day Trade. Em janeiro ele pagou 10,99 de imposto fonte. Tem o DARF lá junto comigo lá. Deu R$10,99. E aí isso aí deve ser imposto retido que a corretora reteve dele. Não significa que é o imposto da apuração dessa operação. Tá. Deixa eu ver aqui direitinho aqui. Pode ser, mas não. Ele está falando que o imposto de renda retido da trade, operação comum. Sim, que a corretora reteve dele da operação. Pode ser. Não é o imposto devido, é para o imposto devido. Pois mas ele tem os DARF recolhidos, a corretora fez para ele recolheu. Porque o ano passado nós tivemos problema com ele também, certo? Aí eu falei, mas tem que recolher o imposto na fonte. Aí ele conversou lá com não sei quem que é o agente dele lá, o cara fez os DARF para ele e recolheu. E a partir desse ano, de 2021 para cá, a própria corretora já emite o DARF e manda para ele paga. Eu desconheço a corretora fazer isso. Eu já procurei saber, a corretora me falou na época que eu procurei saber, ela falou, a gente é proibido de fazer apuração para investidor. Mas depende. Isso depende, cara, isso depende. Mas a gente não discutir isso aqui não, porque eu tenho aqui, são 23 páginas aqui de investimento aqui, de informações que ele teve aqui, e eu já dei uma olhada nisso daqui, já estudei esse negócio aqui. Aí o que eu fiz? Simplesmente fiz aquilo que eu te falei. Fui lá e peguei a declaração dele preenchida, porque eu não sabia onde é que eu ia lançar os rendimentos. Se é rendimentos isentos, tributável exclusivamente na fonte. E aí eu estou vendo que, se é tributável exclusivamente na fonte, o imposto foi pago. A Receita não ia fazer isso sem o imposto tivesse pago, na declaração pré-preenchida, tá certo? Mas isso aí é discussão, assim, que a gente... Por causa do adiantado da hora aí, nesse momento não dá para a gente discutir com mais detalhe, deixa aí para outro dia, a gente ver se consegue fazer uma tratativa melhor a respeito disso, e eu vou trazer essa informação, para você aqui, tá legal? Mais para frente. Oi. Onde é que você, só isso para finalizar, Otávio, onde é que você fez o curso aí? Dá um caminho para nós aí. No YouTube tem uma live do Iuri Valens. Ele é conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade, ele só trabalha com esse negócio de investimento. Ele tem no YouTube do CRC uma informação, uma live sobre isso daí. Eu aprendi com ele através disso. Amanhã eu vou ligar para você mostrar o capítulo para mim direitinho. Tá legal. Se eu tiver o YouTube, eu mando para você também. Manda para mim. Tá, o curso que ele fez lá, tá bom? Obrigado, Otávio. Então, pessoal, alguém mais quer conversar? O que é que você perguntou para o Fábio lá, o Vanildo? Negócio do HELP? O negócio do HELP, se lá não demonstra as demais parcelas e as reduções, só demonstra realmente só a entrada.
É só o resto a gente tem que se virar para calcular e mostrar para o cliente. Você já concluiu todo o processo do parcelamento? Cheguei na tela lá dos finalmente da o ok final, mas eu não dei o ok final. Porque a resolução 166 fala, no artigo 13, é questão de valor mínimo. No artigo 14 fala que o valor de cada parcela mensal, por ocasião do pagamento, será acrescido de juros. Ela não entra nesse detalhe, né? Mas eu acredito que, concluindo, ele deve demonstrar as parcelas vencendo, né? Tá. Não, então eu queria saber se alguém do grupo fez isso, se chegou no finalmente, porque eu vi na internet, gente falando que é só aquilo lá, só demonstra a entrada, pega lá o valor total da dívida, aí dependendo do que você marcou lá, se houve redução ou não de faturamento, ele aplica lá as reduções na entrada. As demais parcelas, a entrada acho que é 6 ou 8 vezes que você parcela. Depois que terminar elas, o cliente quer saber quanto vai ficar as outras parcelas. Eu não achei nada, e na internet, pelo que eu vi, o pessoal que finalizou também disse que chega lá e só mostra aquilo. Você quiser falar para o cliente, você tem que fazer os cálculos e dizer para ele quanto vai ficar as demais parcelas. Lá não, a Receita não demonstra esse cálculo. Evanildo, eu fiz no Excel todo o passo a passo. Se você puder entrar em contato comigo amanhã, eu te passo a planilha para você dar uma testada nela. Não, então amanhã eu te chamo no WhatsApp, tá? Falou, valeu. Que é isso? Ô, Otávio, desliga aí. Desliga aí, Otávio. Um rádio ligado. Bem, gente, eu vou me desligar. Então, desligar, então, até a próxima semana, se Deus quiser, né? Boa noite a todos. Até mais. Obrigado pela aula aí, gente. Boa noite para vocês. Boa noite.